Hoje eu vou preparar para vocês um prato típico da Península Ibérica. Trata-se da paella valenciana. A paella valenciana nasceu na região de Valência no século XV e, ao contrário do que todo mundo acha, esta paella não vai frutos do mar. Ela foi criada pelos camponeses, então esses camponeses utilizavam muito carne de caça. Como não é o nosso caso aqui, nós não temos carne de caça em abundância no Brasil e quando você acha é muito caro. Então nós vamos preparar a paella valenciana com coxa e sobrecoxa de frango cortados em cubinhos de 1 centímetro. E vamos utilizar a panceta, também cortada em cubinhos de 1 centímetro. Então vamos aos ingredientes que nós vamos utilizar. Para fazer essa paella valenciana, nós vamos precisar de uma paelleira, né? Nós vamos precisar de um bom azeite, pimenta do reino, um arroz bomba, apropriado para paella valenciana, cebola bem picadinha, uma cebola de médio para grande, 4 dentes de alho bem picadinhos, pimentões vermelho e amarelo cortado em cubos de aproximadamente 1 centímetro, tomate ralado, estou utilizando 2 aqui no caso, páprica, eu estou utilizando a páprica picante, açafrão, um pacotinho de açafrão, né? Equivale aqui a 0,1 grama. Como eu já falei antes, aqui a carne de frango, 300 gramas, panceta, 300 gramas. Para darmos o acabamento, nós vamos utilizar os pimentões que eu cortei em tiras, ervilhas tortas, que eu já dei uma pré-cozida e dei um branqueamento nela, para que ela mantenha a crocância. Vamos utilizar também salsinha, cebolinha, e eu vou dar um toque a mais, colocando quiabo tostado e também ovos cozidos. E, para completar, um bom caldo de legumes que eu já tinha preparado anteriormente, está até quentinho. O arroz nós vamos utilizar algo em torno de 300 gramas, de 250 a 300 gramas. Para cada pessoa a gente utiliza em torno de 50 gramas, ok? Então vamos lá. Eu utilizarei 4 técnicas no desenvolvimento dessa paella. A primeira técnica, ela se chama caramelização, onde nós vamos fazer com que as carnes fiquem caramelizadas naturalmente. Vamos retirar essas carnes e vamos para o sofrito. Sofrito nada mais é que uma técnica de refogar, né, a cebola, o alho, os pimentões, né? Depois nós vamos passar para o morrado. Morrado também é muito simples, é despejar aquele caldo de legumes que nós tínhamos preparado anteriormente. Depois nós vamos fazer então a parte final, que vai ser o socarrá. Socarrá nada mais é do que o arroz quando pega no fundinho da panela. É essencial isso para a verdadeira paella valenciana. A caramelização. Com a paelleira já quente, colocamos algo em torno de 50 ml de azeite. Deixa ele aquecer um pouco e nós vamos entrar com as carnes para que elas dourem e deixem, né, aquele rastro saboroso no fundo da panela. A paella valenciana, ela surgiu, como eu já falei, no século XV, né? através dos camponeses, né, de Valência,
com as carnes de caça. Com o tempo, a paella foi mudando um pouco a forma de se fazer, a forma de cocção, inclusive os seus ingredientes. Hoje, quando se fala em paella, a maioria das pessoas imagina que a paella só é feita com frutos do mar. Não é. A paella ela tem variações e ela pode ser feita como eu estou fazendo agora, com frutos do mar, ou pode ser feita a paella caipira, né? Então, quer dizer, de diversas formas de se fazer a paella. Então nós vamos colocar aqui, primeiro eu coloquei a panceta, vamos deixar ela quietinha, não vamos mexer muito para que ela não solte muita água. Vamos colocar agora o frango aqui do outro lado. A carne está aqui caramelizando o fundo da nossa panela. Então agora eu vou entrar com um pouquinho de sal, que eu já havia entrado um pouquinho antes, só que eu não filmei para vocês. Vamos entrar com um pouquinho aqui. E vou entrar também com a pimenta do reino. Você pode usar a pimenta do reino já moída, mas ela moída na hora, ela mantém, né, os seus sabores. E vamos dar uma leve mexida aqui para distribuir todos esses sabores aqui e para ela impregnar mesmo no fundo da panela, tá bom? Percebam que até agora eu não fiz nada demais, né? Eu aqueci a panela, coloquei em torno de 30 a 50 ml de um bom azeite e coloquei as carnes. Tem segredo, né? Coloquei sal, pimenta do reino e deixei, né? Estou deixando, aliás, essas carnes aqui dourar bem, que é a chamada caramelização, que é a primeira técnica. Você pode utilizar outras carnes, pode utilizar os legumes que você desejar, pode, utilizando essas técnicas, essas 4 técnicas que eu estou passando, não há nenhum problema, né? Então, veja, até aqui tudo muito simples, aliás, tudo muito simples na paella. Panela quente, azeite, sal, pimenta do reino e as carnes. Deixa caramelizar. Caramelizou, a gente separa e aí entra com a segunda técnica, que eu vou apresentar já já para vocês. Reservar essas carnes e entrar então com a segunda técnica, que é o sofrito. Agora nós vamos aproveitar aquelas delícias que ficaram aqui impregnadas no fundo da nossa panela. Os sabores todos estão aqui, neste azeite, nesses pedacinhos de carne que ficaram. Então agora a gente vai entrar, né, com os legumes. Que consiste no quê? Pimentão vermelho e pimentão amarelo. Vamos deixar com que eles refoguem um pouco aqui. Eu estou aproveitando aqui a panela, já que eu estou refogando os pimentões, e eu coloquei aquelas tirinhas de pimentões aqui em volta, para que ela possa ficar bem gostosa na hora da gente degustar a paella. Porque eu não quero ela somente como um enfeite, esse pimentão como um enfeite, eu quero também comer esse pimentão. Para isso, eu coloquei ele, né, os pimentões aqui na beirada da panela, e ele também vai entrar no processo de cocção e vai ficar maravilhoso na hora da gente poder comer essa paella, degustar a paella. Então agora eu estou deixando os pimentões dourarem bem também. Estou abrindo aqui um espacinho entre os pimentões, né? Dá para ver bem aí que eu tenho os pimentões em volta, né? Estou abrindo um espacinho porque agora eu vou entrar com a cebola. Como eu disse, né? Ele é um prato que, utilizando as técnicas que eu estou mostrando, você pode colocar variações de sabores, né? No caso, eu estou acrescentando a cebola, porque eu gosto de acrescentar a cebola nesse tipo de prato, né? Dá muito sabor, ele traz muito sabor para o prato. E eu vou aproveitar também e colocar assim uma graça, colocar a cebola cortada também em cubinhos, como eu cortei, né, os pimentões.
Vou dar uma boa mexida nisso daqui e depois eu vou entrar com o alho, né? Aquele alho picadinho que eu havia mostrado para vocês. Antes, porém, eu vou colocar mais um pouquinho de sal para fazer com que o sabor, né, seja puxado. O sal ele sempre puxa o sabor quando você faz aí o sofrito. Agora a gente vai deixar com que tudo isso daqui faça o trabalho dele, né, saborizar um ingrediente saborizando o outro. Eu vou colocar agora, nesse momento aqui, eu já posso colocar, não vou ficar mexendo muito, porque senão vai soltar muita água a cebola. Eu posso entrar com o sal. O sal não, desculpa. Eu vou entrar com o nosso alho picado. O alho, você pode ser picado, pode ser moído, pode ser fatiado, né? Então eu vou entrar com todo esse alho aqui, que eu já havia picado ele, né? E nós vamos então deixar com que todos esses sabores se juntem para que a gente possa dar prosseguimento para a terceira técnica. Essa é a segunda técnica. Essa daqui é a técnica do sofrito. Agora, neste momento do sofrito, né, eu ainda vou entrar com a nossa páprica e também com o nosso tomate ralado. Agora eu vou colocar, por enquanto, a nossa páprica, uma colher de sobremesa, né, ou de chá, ou de sopa, dependendo da quantidade que você gosta aí, precisa tomar um pouco de cuidado com a páprica. E é nesse momento que entra. Terceira técnica, morrado. O morrado nada mais é do que a gente molhar o sofrito. Aqui eu tenho 1.250 ml ou 1,250 kg de caldo, que eu já havia dito para vocês. Eu vou colocar, não tudo, mas vou colocar aqui em torno de 1 litro, né? Vou deixar um pouco mais aqui, um pouquinho aqui, que se acaso eu precisar, eu tenho como corrigir, ok? Por isso que a gente nunca despeja todo o líquido de uma vez só, porque se você colocar todo o líquido de uma vez só, pode não dar certo depois se você precisar corrigir. Então essa daqui é a terceira técnica, é o morrado. Nesta hora aqui, nesta técnica, deixa a água ferventar. Neste momento é que nós vamos entrar então com o açafrão, tá bom? Então vamos com um pouquinho mais de paciência que já já a gente vai para a quarta técnica. Neste momento eu vou voltar com as carnes, para que elas possam cozinhar um pouco mais, né? Porque elas já estão douradas, certo? Mas eu quero que elas cozinhem e liberem o sabor delas para todo esse caldo aqui. É importante lembrar, e é uma dica valiosa, que nós estamos fazendo a receita original valenciana. A receita original valenciana, ela não é com frutos do mar, como eu já havia dito antes. Se você for fazer uma paella com frutos do mar, os frutos do mar eles não entram agora, eles entram no final, tá ok? Depois que você já tiver feito o arroz. Então agora eu coloquei as carnes para dar um pré-cozimento já, né, um primeiro cozimento, depois eu vou entrar com o açafrão. Agora que o morrado já ferveu, a água já ferveu, nós vamos entrar com o açafrão. Como é que nós vamos fazer? Para que a gente não corra o risco do açafrão não se dissolver e não dar o resultado pretendido, né, nós vamos dissolver, né, o que estava no envelopinho do açafrão, um pouco deste líquido maravilhoso aqui, que já tomou uma cor que a gente queria, que vai pegar uma outra cor agora com o açafrão. O açafrão você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque primeiro que ele é muito caro, mas você pode fazer com açafrão da terra também. Não vai deixar de fazer a paella valenciana porque você não tem o açafrão, tá? Você pode fazer. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dissolvendo, né, o açafrão que eu tinha aqui.
Esse açafrão ele vai dar sabor e cor, mais cor do que sabor, mas ele é bem saboroso também. Então entramos com o açafrão e vamos deixar agora ferver um pouco mais o nosso morrado. Daqui a pouco a gente entra com o arroz. Agora nós entramos na fase final do nosso prato, né? A finalização do nosso prato, que consiste em colocarmos o arroz bomba na nossa panela. Você pode colocar ele em formato de chuva, como você pode fazer em formato de cruz. O formato de cruz é para a gente observar o volume de água que tem. Então, olha, eu estou colocando aqui em formato de cruz, ele não está afundando totalmente. Então nós vamos agora espalhar este arroz. Se o arroz afundasse totalmente, nós estaremos com excesso de água. Como isso não aconteceu, o volume de água ainda está bom. Por quê? Porque o arroz bomba, a tendência dele é sugar muita água. Por isso que a gente coloca uma proporção alta de água, né, nessa espécie de arroz aqui. Então o que acaba acontecendo é o seguinte: vamos observar, se por um acaso secar e ele ainda estiver muito al dente, a gente coloca um pouquinho mais de água, né, e deixa finalizar. Então neste momento espalhamos bem aqui para que o arroz se espalhe por toda a panela, né, e estamos entrando no processo de finalização. Esse processo de finalização é a quarta técnica, que consiste, aliás, que tem o nome de socarrá. Socarrá, gente, é uma maneira bonitinha de se falar arroz queimado no fundo da panela. Vamos aguardar. Observem que a água está secando e as pontinhas brancas que estão bem visíveis são os grãos de arroz. Então isso significa que a gente vai ter que hidratar um pouco mais com aquele restante de caldo que eu deixei reservado, vocês se lembram, né? Então nesse momento eu vou hidratar um pouco mais, para que o nosso arroz possa chegar no ponto, porque ele ainda está duro. Já reidratei, ele já estava entrando no processo da quarta técnica, que é o socarrá. Ou seja, ele estava começando a dar aquela queimadinha no fundo da panela, sem que o arroz estivesse completamente pronto para consumo, né? Porque na verdade ele tem que estar al dente. Depois que você desliga a sua panela, é que ele vai chegar ao ponto ideal, né? Mas aí já vai o processo de socarrá, a técnica de socarrá já vai ter terminado, né? Então foi necessário a gente hidratar um pouco mais. Eu coloquei o restante da água que eu tinha, ou seja, deu 1.250 ml de água, né, para 250 gramas de arroz bomba. É bem diferente do arroz normal, né? Se você for utilizar o arroz parboilizado, que você também pode fazer, você usa na proporção 1 de arroz parboilizado, 3 de água. Já no arroz bomba, é 1 de arroz bomba e 5 de água. Vai ficar muito bom também. É o que eu sempre digo, não deixe de fazer, faça. Agora o nosso arroz ele está começando a chegar no ponto, né, onde a gente pode observar que a água está secando bem, está aqui só no centro. E é um momento, vocês se lembram daquele raminho de alecrim que eu tinha? Esse raminho de alecrim, ele vai soltar, né, o seu sabor, o seu aroma, né, nesse prato. Então o que a gente faz? A gente só deixa ele aqui em cima, né,
E depois a gente desliga, tampa e vamos fazer a finalização. No entanto, ele ainda está no processo do socarrá, que ele vai dar aquela queimadinha no fundo da panela. Então vamos aguardar esse processo e a gente pode deixar o nosso alecrim aqui em cima, dormindo tranquilamente. Reparem que agora até o som está nos avisando que já chegou no processo de socarrar, já começou a grudar um pouco aqui no fundo da panela. O que nós vamos fazer agora? A parte final, a decoração. Lembra daqueles pimentões? Nós vamos então agora fazer uma brincadeira aqui com eles, né? Agora vai começar a aparecer que é uma paella. Esse raminho de alecrim a gente pode tirar ou pode manter se você quiser. Reparem que o fogo ainda está aceso. A salsinha e a cebolinha. As ervilhas tortas. A nossa brincadeira caipira com o nosso quiabo tostado. Isso dá um charme e um sabor maravilhoso. Quem não gosta de quiabo, pode tirar, não tem nenhum problema. Ele só entrou nesse momento aqui. Mas eu diria para vocês que estariam perdendo uma saborização enorme. E para finalizar, aqueles ovos cozidos. Então nós temos aí a nossa paella valenciana. Vamos aproveitar esses ovos aqui, né? Para não deixar, para não perdermos. Então, aqui. Agora a gente tampa e aguarda a finalização. Desta forma nós finalizamos a nossa paella valenciana, né? Eu terminei a cocção, ele chegou no socarrá e eu já fiz a finalização, como vocês puderam ver, né? Então eu espero que todos vocês possam desenvolver essa receita na casa de vocês, mesmo que vocês não tenham açafrão, não tenham carne de caça, como eu fiz aqui. Eu fiz com frango e fiz com panceta, né? Divirtam-se e bom apetite!